Se decisões e decisões devemos terminar a faculdade? Devemos nos mudar? Ter filhos imediatamente? Comprar um carro financiado ou poupar até poder comprar à vista? As decisões a serem tomadas no casamento não têm fim. E é importante que ambos concordem a respeito delas. A primeira discussão que tivemos, alguns meses depois de casados, foi quando meu marido voltou para casa, certo dia, com uma mesa que comprará por $50, contou uma esposa. Perdi a parada. Parecia uma traição tão grande à confiança. Quer dizer, eu até que gostei da mesa. Só que eu estava trabalhando, e ele, na faculdade. Tínhamos de tomar cuidado com nossa renda. Foi então que concordamos em consultar um ao outro sobre qualquer aquisição acima de $50. E cumprimos o compromisso. Como destacamos antes, muitos casais que não parecem ter dificuldade de se comunicar antes do casamento descobrem que houve uma interrupção na comunicação depois dele. A razão básica desta mudança é que, antes do casamento, não havia decisões a serem tomadas. Eles conversavam livremente sobre qualquer questão e depois se separavam, cada um para cumprir seus próprios afazeres. Depois de casados, no entanto, estavam buscando unidade, e algumas decisões precisavam ser tomadas, afetando ambos os parceiros. Por não poderem concordar na decisão, a comunicação se deteriora e um muro de separação começa a crescer entre eles. Sociólogos e conselheiros familiares admitem que um dos maiores problemas do casamento é o processo de tomada de decisões. Imagens de democracia povoam a mente de muitos casais jovens, mas quando há apenas 2 eleitores, a democracia costuma resultar em impasse. Poucos hoje se apegam ao antigo sistema autocrático, no qual o marido domina com um bastão de ferro e a mulher é mais uma criança do que uma parceira. Ou a um sistema matriarcal, em que a mãe dá todas as ordens da lateral do campo e o marido é, no máximo, um jogador no time que usa a braçadeira de capitão. O que fazer? Como tomar decisões? A maioria dos recém-casados supõe que as decisões serão resolvidas por si. Não espera grandes problemas nesta área. Tal ilusão logo será desfeita. Lembro-me da esposa que afirmou: "Nunca pensei que discutiríamos." Antes do casamento, parecíamos tão compatíveis. A Bíblia oferece alguma ajuda? Se quiséssemos seguir o melhor padrão de decisão possível, qual seria? Quero dizer que o melhor exemplo que temos para tomar decisões entre iguais é o próprio Deus. 9:3 Como vimos, Deus se revelou como uma trindade. Esse Deus trino tomou inúmeras decisões, algumas das quais estão registradas na Bíblia Sagrada. Desde o original façamos o homem à nossa imagem, Gênesis 1:26, ao convite final da Trindade em Apocalipse 22, Deus tomou decisões. Como isso aconteceu? Nossa informação é limitada, mas em Mateus 26, 36, 46 temos oportunidade de presenciar uma sessão de comunicação entre o Filho e o Pai. Jesus estava prestes a ir para a cruz, e sentia, naturalmente, pressão física e emocional. Nesses versículos o vemos expressando sinceramente seus sentimentos e pensamentos ao Pai. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. V 39. Este não é um registro completo da oração, mas apenas o seu tema. Nada ficou escondido, nada era apenas fachada, mas absoluta franqueza com o Pai. Por 3 vezes, a oração foi repetida, e a cada vez, Jesus concluiu: "Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." V 39, confronte com V 42,44. Aquilo era fatalismo? De modo algum. Jesus reconheceu simplesmente o Pai como líder. A decisão da cruz fora, sem dúvida, tomada na eternidade passada, pois Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, AP 13:08. No entanto, agora que enfrentava a cruz nas dimensões do tempo e do espaço, ele expressou ao Pai seus sentimentos humanos. Outro versículo explica este relacionamento ainda mais claramente. Em Coríntios 11:3, Paulo diz: "Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo,
e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Esta última frase, o cabeça de Cristo é Deus, é ignorada por muitos. Paulo está, evidentemente, se referindo a Deus Pai. Você talvez diga, pensei que o Pai e o Filho eram iguais. E são. Contudo, a ordem no âmbito da perfeita unidade da divindade, e o Pai é revelado como líder. Se pudermos entender algo da natureza deste modelo divino, isto é, como o Pai se relaciona com o Filho e como o Filho se relaciona com o Pai, poderemos discernir melhor o que significa para o homem ser o cabeça da mulher. Iguais em valor, o Pai tem mais valor do que o Filho? O homem é mais valioso do que a mulher? O Pai é mais inteligente do que o Filho? Os homens são mais inteligentes do que as mulheres? A resposta óbvia a essas perguntas é não. O Pai e o Filho são iguais em todos os aspectos. Mas igualdade não significa que não haja distinções. Foi o Filho que morreu na cruz, e não o Pai. Homens e mulheres têm o mesmo valor? Sim. Pode dizer isso em voz alta e claramente. Ninguém deve questionar a posição bíblica neste ponto. Homens e mulheres foram feitos à imagem de Deus e têm o mesmo valor. Igualdade significa que são idênticos? Não. Há diferenças, mas elas não significam deficiências. Quando Deus indica que o homem deve ser o cabeça da mulher, ele está simplesmente estabelecendo ordem em um relacionamento entre iguais, um relacionamento ilustrado pelo próprio Deus. É concebível que o pai viesse um dia forçar o filho a fazer algo contra a sua vontade? Seria possível a um marido que segue esse padrão forçar a mulher a fazer qualquer coisa contra a sua vontade? Liderança não significa ditadura. O filho faria a sua vontade sem consultar o pai? Nem pensar, você diz. Uma mulher faria a sua vontade sem consultar o marido? Sei que Deus é perfeito e nós, imperfeitos, portanto, nem sempre fazemos o que sabemos que é certo. Devemos, porém, compreender o padrão para o qual fomos chamados. O conceito bíblico do homem como o cabeça do lar tem sido talvez o mais deturpado da Bíblia. Maridos cristãos, cheios de vontade própria, fazem todo tipo de exigências insensatas às suas esposas, alegando, a Bíblia diz, liderança não significa que o marido tem o direito de tomar todas as decisões e informar a mulher o que está sendo feito. Isso seria impensável se ele examinasse seriamente o modelo de Deus Pai e Deus Filho. GRN busca da unidade. Qual é então o padrão bíblico para a tomada de decisões? Vamos tomar como exemplo a conversa que Jesus e o Pai tiveram no Getsemane pouco antes da crucificação. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. MT 26:39. O padrão parece ser o da discussão de ideias e sentimentos, expressados com sinceridade e amor, com o marido como líder reconhecido. O objetivo é sempre a unidade em nossas decisões. A Trindade conhece perfeita unidade em cada decisão. Na qualidade de seres imperfeitos, é possível que nem sempre venhamos a atingir o ideal, mas este deve ser sempre o nosso alvo. O que dizer das ocasiões em que cada um apresenta claramente suas ideias, e mesmo assim, não é possível concordar sobre um curso de ação? Sugiro que a decisão, caso possa esperar, e a maioria delas pode, seja protelada. Enquanto estão esperando, você e seu cônjuge devem orar e buscar novas informações que possam lançar luz sobre a situação. Uma semana depois, discutam novamente e vejam em que ponto se encontram. Por quanto tempo devemos esperar? Tanto quanto puderem. Em minha opinião, o marido só deve tomar uma decisão sem acordo mútuo naquelas raras ocasiões em que houver urgência total. Há poucas decisões desse tipo a serem tomadas na vida. Quase tudo pode esperar. A unidade é mais importante do que a pressa. Mas, se eu não comprar hoje, a liquidação acaba. Uma pechincha às custas da unidade com seu parceiro pode custar um preço muito alto. Nas ocasiões em que a decisão precisa ser tomada com urgência e ainda não há acordo entre os parceiros, creio que o marido tem a responsabilidade de tomar a decisão que julgue melhor.
Ele deve também aceitar completa responsabilidade por essa decisão. Neste ponto, a mulher pode ter de enfrentar o desafio da submissão, mas deve sentir também a segurança de um marido responsável, que tomará decisões quando necessário. Em tais decisões, a mulher não precisa se sentir responsável pela escolha do marido. Por outro lado, ela também não deve se esforçar pelo fracasso. Se o tempo revelar que a decisão não foi boa, a mulher não deve jamais ceder à tentação de dizer, eu falei para você. Se tivesse escutado, isto não teria acontecido. Quando o homem está triste, não precisa de ninguém para pisá-lo ainda mais, mas de um braço amoroso e da doce segurança de que a esposa está a seu lado, e que as coisas vão acabar se acertando. Erramos, mas estamos juntos e vamos vencer. Estas são as palavras da mulher sábia. Assim como Deus Pai está sempre cuidando dos interesses de Deus Filho, o marido deve cuidar dos interesses da esposa. O cônjuge com esta mentalidade jamais tomará deliberadamente decisões prejudiciais. Pelo contrário, procurará saber sobre como a decisão afetará a esposa e buscará agir de modo a melhorar a vida dela, assim como o seu relacionamento. Josh era um marido que aprenderá a tomar decisões com base no amor que sentia pela esposa. Quero contar-lhe sobre a decisão mais difícil de minha vida, e também uma das melhores que já tomei, disse ele durante um intervalo em um seminário sobre casamento que eu estava ministrando na cidade de Washington. Ele explicou que servirá ao exército durante 15 anos e passou a sentir desejo de iniciar um negócio como civil. Conversou com a esposa a respeito e ela sugeriu que Josh pensasse melhor sobre como seria o estilo de vida dele se fizesse o que pretendia. Assim, entrei em contato com um homem que tocava um negócio similar e passei um dia falando com ele sobre sua trajetória profissional. Descobri que, nos primeiros anos, quase perderá a esposa por causa do tempo e da energia que a empresa exigia. Imaginei que aquilo nunca aconteceria comigo por causa de meu compromisso com Candice. Discuti tudo isso mais tarde com minha mulher. Com o tempo, percebi que ela se sentia cada vez mais inquieta com a ideia de eu deixar o exército. Faltavam 5 anos até minha aposentadoria, e Candice gostava bastante do estilo de vida militar que também fora bom para nossos filhos. Quanto mais conversávamos, mais comecei a compreender que sair do exército àquela altura não seria provavelmente um sinal de bom senso. Ainda assim, estava tão ansioso para começar minha empresa que orei e orei, mas parecia que Deus não me dava qualquer orientação. Certo dia, porém, ouvi um pregador fazer este comentário: Deus nos deu orientação quando nos deu as esposas. Foi como a voz de Deus para mim. Compreendi que Candice me transmitia sabedoria genuína, e que minhas ambições egoístas é que me empurravam em outra direção. Decidi, então, permanecer no exército. Estou certo de que foi uma das melhores decisões que já tomei. Agora já estou no exército há 27 anos, e meus planos são de chegar aos 30. Deus nos deu um ministério maravilhoso com casais dentro do exército. Sabemos que, hoje em dia, os casamentos estão sob grande pressão, e nosso desejo é o de ajudar casais a manter uniões sólidas. Sei que não teríamos esse ministério se eu começasse um negócio. Agradeço a Deus todos os dias por me orientar por meio de Candice. Josh descobriu o princípio bíblico de que 2 são melhores do que 1, e que Deus muitas vezes usa nosso cônjuge para nos transmitir sabedoria. Sei que muitos rejeitarão a ideia de que o marido deve ser o líder na tomada de decisões. No entanto, quando a pessoa compreende o padrão bíblico dessa liderança, ele se torna mais factível. A liderança masculina no lar não tem nada a ver com superioridade. Ela está relacionada à necessidade de ordem entre iguais. Mais cedo ou mais tarde, se um dos parceiros não é reconhecido como líder, o casal chegará a um impasse e se tornará incapaz de solucionar crises. Devemos lutar pela unidade em todas as decisões, e com atitudes adequadas, ela será atingida 95% das vezes. Mas alguém precisa assumir a responsabilidade de tomar decisões quando a unidade não é alcançada. Muitos casais precisam ser lembrados de que fazem parte do mesmo time. Com frequência, os cônjuges competem um com o outro, sentimos, pensamos, cada um defendendo as suas ideias.
Nada decidimos, esta é a linguagem da unidade. Poderia ser mais tolo. Compartilhem suas ideias, de qualquer maneira, mas usem essas ideias para chegar à melhor decisão. Não são as minhas contra as suas, mas nossas ideias e nossas decisões. Sentimos, pensamos, decidimos. Esta é a linguagem da unidade. Apesar de correr o risco de parecer redundante, permita-me destacar cuidadosamente o que a Escritura não quer dizer quando afirma que o marido é o cabeça da mulher, F 5:23. A declaração não significa que o marido é mais inteligente do que a esposa. É claro que determinado marido pode ter um QI mais alto que o da esposa, ou uma esposa um QI mais alto que o do marido, mas liderança não tem nada a ver com inteligência. Deus Pai e Deus Filho são igualmente infinitos em sabedoria, todavia o Pai é o cabeça do Filho. Em termos gerais, homens e mulheres são criaturas igualmente inteligentes, embora possamos duvidar disso, às vezes. O marido é o cabeça da mulher não significa que o homem seja mais valioso que a mulher. Homem e mulher foram feitos à imagem de Deus e têm valor infinito. É verdade que o Antigo Testamento registra o sistema judeu, que exaltava o filho varão como mais valioso do que a filha, mas não devemos aceitar o sistema cultural judaico como sendo o sistema de Deus. Os anjos do céu não se rejubilam mais quando um homem se converte do que quando uma mulher aceita Jesus. Em Cristo não há homem nem mulher, todos são um, G 3:28. Nem maridos nem mulheres podem fazer sua própria vontade e ter um casamento bem-sucedido ao mesmo tempo. O marido é o cabeça da mulher não significa que ele deva ser um ditador, tomando decisões independentes e dizendo à mulher o que fazer. Não vemos certamente esse padrão entre Deus Pai e Deus Filho. É impensável que Deus Pai tomasse uma decisão e depois chamasse o Filho para informá-lo a respeito. O é Senhor, o nosso Deus, é o único é Senhor, DT 6:04. Há plena e completa comunicação e absoluta unidade em cada decisão. Muitos ditadores cristãos ficaram com úlceras por carregar um peso excessivo de responsabilidades. Deus não pretendeu que os maridos tomassem todas as decisões sozinhos. Lembre-se, a mulher foi dada como auxiliadora. Como ela pode ajudar se o marido nem sequer a consulta? A grande necessidade dos nossos dias é de líderes cristãos, e não de ditadores. Muitas mulheres estremecem quando ouvem o pastor dizer: vamos ler Efésios 5:22. Já sabem o que está por vir e não gostam do que escutam. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Você não conhece meu marido, pensam elas. Você não entende o que é submissão, diz Deus. Nesta parte do livro, quero acabar com alguns temores ao discutir o que a submissão não significa. Submissão não significa que a mulher deva ser sempre quem dá. O versículo que precede imediatamente Efésios 5:22 diz: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. A submissão é um exercício mútuo. Nem os maridos nem as mulheres podem fazer sua própria vontade e ter um casamento bem-sucedido ao mesmo tempo. Por isso, Deus instrui os maridos a amar suas mulheres como Cristo amou a igreja, F 5:25. A palavra traduzida por amor neste versículo indica um amor altruísta que busca o bem da pessoa amada. Por exemplo, um marido pode muito bem submeter-se a ir a uma festa a qual não gostaria de comparecer a fim de fortalecer o casamento. Da mesma forma, a mulher pode submeter-se a ir a um jogo de futebol, mesmo que não entenda muito do esporte, para compartilhar um dos prazeres do marido. A submissão é o oposto de exigir fazer o que se quer, e é algo que se exige de ambos, marido e mulher. Submissão não significa que a mulher não pode expressar suas ideias. Por que Deus daria à mulher a capacidade de ter ideias, caso não devesse expressá-las? Você foi chamada para ser uma auxiliadora. Como pode ajudar quando se recusa a compartilhar a sua sabedoria? Mas meu marido não se abre para minhas ideias. Isso é um problema dele, não seu. O silêncio nunca é o caminho para a unidade. Talvez você precise desenvolver tato e exercer sabedoria quanto à hora e à maneira de se expressar, mas deve utilizar a mente que Deus lhe deu.
Você tem uma responsabilidade. Não pode ficar impassível e observar seu marido fracassar. Deve buscar ser uma auxiliadora construtiva. Finalmente, submissão não significa que a mulher não toma decisões. Falamos principalmente sobre decisões importantes no lar e dissemos que o padrão básico é a expressão mútua de ideias, tendo como alvo a unidade sob a liderança do marido. No lar comum, no entanto, haverá áreas inteiras em que o casal vai concordar que a mulher tome as decisões. E em busca de unidade SM meio às diferenças David e Renda, de Spokane, em Washington, deram-me um bom exemplo deste padrão de tomada de decisões. Brenda se formara em jornalismo. Era uma leitora ávida, e mantinha um diário desde os dias da faculdade. Trabalhou para um jornal local até o nascimento do primeiro filho, e então decidiu ser mãe em tempo integral, embora continuasse a escrever artigos para o jornal de vez em quando. David trabalhava em uma agência de publicidade. Era bastante criativo, mas mal organizado. Depois de vários conflitos em seu casamento, que costumavam terminar em brigas, David foi certo domingo à igreja e ouviu um sermão sobre os dons espirituais. A ideia era a de que Deus deu habilidades especiais a cada cristão, e seu desígnio é que cada pessoa use esses dons para o bem da comunidade como um todo. O pastor falou sobre a aplicação dos dons no contexto da igreja local, mas David usou o conceito em seu casamento. Era como se eu tivesse feito uma grande descoberta. Brenda foi criada para executar bem certas coisas, e eu, outras. Deus nos uniu para que pudéssemos trabalhar como um time eficiente. Antigamente eu tentava fazer de tudo, em vez de utilizar cada um de nossos pontos positivos. Brenda e eu conversamos sobre tudo isso naquela tarde de domingo e tomamos algumas decisões importantes. Concordamos que, em certas áreas de nossas vidas, ela tomaria todas as decisões e só me consultaria se desejasse minha ajuda. Em outras áreas, eu tomaria as decisões. Concordamos também que qualquer um de nós poderia fazer perguntas ao outro, mas que, nessas áreas específicas, confiaríamos na outra pessoa para a decisão final. Foi uma das melhores coisas que fizemos. A tensão entre nós desapareceu quando nos vimos como parceiros, trabalhando juntos para construir um casamento sólido, utilizando nossas qualidades positivas. Muitos casais acham prático este padrão de tomada de decisões. Ele aproveita as nossas diferenças e enfatiza a nossa unidade. É claro que isto poderia ser levado ao extremo. Você talvez já tenha ouvido falar do marido que disse, logo no início de nosso casamento, concordamos que eu tomaria as decisões mais importantes e minha esposa, as que estivessem relacionadas às atividades diárias. Estamos casados há 25 anos, e até agora não apareceu nenhuma decisão importante. Seria má administração de tempo se ambos os parceiros cuidassem de cada detalhe da vida. O sinal de sabedoria é concordar sobre as áreas de responsabilidade em que a mulher tomará decisões segundo o seu critério. É claro que ela deve sentir liberdade para pedir a opinião do marido, caso deseje. As áreas de responsabilidade variarão de uma família para outra, incluindo coisas como alimentação, roupas, casa, decoração, carros, educação, criação de filhos e assim por diante. Provérbios 31:10-31, a descrição de uma mulher piedosa, contém uma grande variedade de decisões de incumbência feminina. Ela certamente não poderia reclamar de que suas habilidades não fossem aproveitadas. Sugiro que o casal sábio e amadurecido dê à mulher toda a responsabilidade que ela estiver disposta a aceitar. O marido que se sente seguro em sua autoestima não considerará como competição os esforços da esposa. A mulher que reconhece seu valor dado por Deus não terá de provar nada a ninguém. O marido e a esposa que trabalham em equipe, cada um encorajando o outro a alcançar seu máximo potencial para Deus, ficarão satisfeitos com os resultados. Para encerrar para resumir a história, estou sugerindo o seguinte: se um casal concorda em seguir um padrão para a tomada de decisões, muitas batalhas podem ser evitadas. O padrão bíblico que estou propondo é a expressão mútua e completa de ideias e sentimentos relativos às questões que se apresentam, buscando chegar a uma decisão unânime, sobre a qual os dois concordam que seja a melhor.
Quando tal consenso não pode ser alcançado, esperem e procurem nova orientação. Discutam o assunto outra vez mais tarde e busquem unidade. Se, de fato, não chegarem a essa unidade e a decisão deva ser tomada imediatamente, então o marido deve fazer o que julga melhor e aceitar a responsabilidade. A mulher deve admitir sua divergência de opinião, mas expressar sua disposição de trabalhar com o marido e aceitar sua liderança. Essa atitude promoverá a unidade de coração, que é muito mais importante do que qualquer questão particular. Segara é com você um. Responda, em um parágrafo, a seguinte pergunta: como as decisões são tomadas em seu lar? Descreva o processo tão claramente quanto possível. 2. Se você decidiu seguir o padrão de tomada de decisões discutido neste capítulo, que mudanças deveriam ser feitas? Faça uma lista dessas mudanças. 3. Peça a seu cônjuge que leia o capítulo e responda as duas perguntas acima. 4. Depois de os dois terminarem essas tarefas, combinem uma hora para discutir a questão da tomada de decisões pensando no crescimento do casal. As perguntas seguintes podem servir para guiar a sua discussão. Você concorda que a unidade entre marido e mulher é nosso alvo, no que se refere à tomada de decisões? Qual tem sido nosso problema para chegar à unidade nas decisões? E o que precisamos mudar a fim de superar esse problema? Marca registrada. Concordamos em qual dos dois deve tomar a decisão nas raras ocasiões de urgência, mesmo que não haja unidade de opinião. 5. Leia Filipenses 2:2.24. Quais as diretrizes que esta passagem sugere no que diz respeito às decisões a serem tomadas no lar? 7.